Olá, gente! Hoje eu ia falar pra vocês, pra não perceberem que eu tô com uma alergia, né? E aí eu pensei, cara, faz muito tempo que eu tô, porque eu lembro um vídeo que eu gravei que eu já tava doente. E hoje eu vim falar isso de novo. Então talvez eu nunca tenha me curado. E aí eu tenho que saber o que é isso, né? Mas enfim, eu vou beber café. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa que eu percebi ultimamente e que é muito importante. O que é isso? Basicamente, é uma lição muito simples. Não é porque você entende algo que as outras pessoas vão entender. A primeira vez que eu vi essa frase foi no livro A Misteriosa Sociedade Benedict. Foi um dos primeiros livros que eu vi na minha vida. Eu comprei esse livro quando eu estava apresentando um projeto, o meu primeiro projeto de robótica na Unifor, em Fortaleza. Foi a primeira vez que eu fui para uma livraria tão grande e esse livro me atraiu, porque era um livro de uma sociedade de crianças especiais, no sentido de altamente inteligentes. E uma coisa que o diretor dessa casa fala é que o lado ruim de ser um gênio é que não é porque você entende uma coisa que as outras pessoas vão entender. Mas, na verdade, eu acho que isso não se aplica só para gênios. Eu acho que todo mundo passa por isso. Sabe por quê? Porque as pessoas são muito diferentes. E eu entendi que viver em paz, isso eu digo muito mais na sua cabeça e também com os outros, mas muito mais na sua cabeça, que é o único lugar que você fica 100% do tempo, tem totalmente a ver com isso. A entender que não é porque você entende algo que as outras pessoas vão entender. E agora eu vou explicar por que isso em duas áreas da nossa vida. A primeira área é justamente dos nossos próprios sentimentos, em relação a como nós lidamos com as coisas. E a segunda área é como a sociedade vê determinados valores gerais e como ela espera que a gente veja. Então vamos entender rapidamente. A primeira área é como que a gente é percebido pela sociedade. Como que nós interagimos com a sociedade. Por exemplo, eu respondi um dia no Instagram que uma coisa que me irritavam eram pessoas que não tinham paciência perante situações. E justamente isso tem tudo a ver com esse tópico desse assunto. Por quê? Porque não é porque você lida bem com determinada situação que as outras pessoas também vão lidar. Então vamos supor uma coisa. Você bateu o carro. Mas você sabe que, aquilo é um fato. É patético depois que bateu o carro você ficar... E se? Ficar conjecturando situações que poderiam ter acontecido. Porque já aconteceu. Mas não é porque você tem paciência e você tem mais resiliência em inúmeras situações, não somente nessa de bater o carro, que as outras pessoas também vão ter. Então, na vida a gente vai percebendo isso. Outro exemplo, que talvez você se identifique mais, trabalho em grupo. Às vezes você está trabalhando em grupo e tem que resolver uma situação lá. E para você, por mais que seja difícil, é possível. Mas as outras pessoas elas vão ver apenas a dificuldade, a parte difícil. E não é porque você entende que aquilo é difícil, mas é possível, não impossível, não é por isso que as pessoas vão entender. Então esse primeiro tópico, ele tem muito a ver com isso, que as pessoas não pensam como a gente. E isso é uma coisa que a gente sabe, a gente vê, mas a gente precisa ter uma consciência mais ativa. Porque quando a gente afirma isso dentro da gente, a gente consegue ter mais paciência e a gente consegue ter uma comunicação melhor. Porque se você partir do princípio que é óbvio que todo mundo tá vendo a realidade que eu tô vendo, você vai achar todo mundo estúpido, porque como é que todos não pensam igual a você, né? Mas não é isso. Não é porque você vê as coisas de uma forma que as outras pessoas vão ver. A forma que elas veem é influenciada pela vida que elas tiveram, não pela vida que você teve. Então, esse primeiro ponto é muito importante para aprender a viver melhor. E o segundo ponto é em relação aos valores da sociedade, que é uma coisa que foi uma coisa que me impactou muito quando eu pensei. E eu vou explicar por quê. Mas tomar um café agora. Por quê?
Alergia. Eu valorizo muito uma vida simples. Eu valorizo muito que as coisas aconteçam quando tem que acontecer. E eu valorizo muito dar tempo ao tempo, fazer o meu melhor, mas dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam no momento certo. Qual é o problema disso? Não é porque eu valorizo isso que as pessoas vão valorizar isso também ao meu redor. Não é porque eu entendo isso que as pessoas vão entender. Então vamos, numa frase sucinta, entender todo esse ponto de uma vez só. Não é porque você acha que não é necessário ter 1 milhão para ser feliz que as outras pessoas vão entender isso. Às vezes a felicidade para você é ter uma casa simples, uma família e ok. Mas para outra pessoa isso é totalmente a derrota. E fica esse impasse. Porque se você tentar cumprir um objeto de desejo do outro, você vai estar fazendo a realidade do outro feliz, não a sua. Então é muito doido, porque, por exemplo, as pessoas me perguntam muito: por que você não faz uma faculdade particular, já que você não passou de primeira, né? A resposta mais simples é porque eu não quero. Mas tem uma visão de mundo, eu tenho uma personalidade por detrás da minha decisão que as pessoas não conseguem entender. E tudo bem. Parte de ser uma pessoa feliz no mundo hoje em dia é entender que as pessoas não vão te entender e que talvez seja bom você aprender a se comunicar melhor para que elas possam se entender, mas que isso não é bem uma condição para a sua vida. Por que eu digo que é importante que você aprenda a explicar um pouco? Porque senão você vai parecer uma pessoa um pouco indiferente. E a forma como nós lidamos com a sociedade, se a gente tem uma relação boa, é sim importante para a sua felicidade. Só que você precisa não mudar suas ações para justificar alguma coisa para alguém. Você precisa aprender a se comunicar para que, com o entendimento, a sua vida seja mais bonita. Então, é isso. Essas foram as coisas que eu queria conversar hoje. Não sei se eu consegui, com as palavras corretas, explicar isso, mas tudo é um treinamento e eu acho que deu certo, entender. Mas vamos formar uma conclusão aqui para você ter algo pronto para tirar desse vídeo. Aí você pensa em cima disso. Sabendo que não é porque você entende algo que as pessoas vão entender. É importante aprender a se comunicar melhor, porque uma pessoa que não sabe se comunicar não é feliz. Ela vive naquele mundo dela explodindo de estresse, como que ninguém me entende. E 2, é importante também que você saiba quais são os seus valores e que, apesar que não sejam os valores do século, os valores que a sociedade atual eles cultuam, porque a sociedade sempre vai mudar os valores que vai cultuar. Né? Hoje em dia é o capital, mas antigamente eram os títulos de nobreza. É importante você saber quais são os seus. Não é porque os seus são diferentes da sociedade atual que você está errado. Você só precisa aprender como que você vai ser resiliente frente às suas diferenças com o mundo. Então é isso. Seja mais autoconsciente. Acho que, resumindo bem, esse vídeo seria isso. Me deseje melhoras, porque, sinceramente, eu não aguento mais tanta tosse.